E o, os jogos, acho que tem muito essa facilidade, né, de trazer cenário, você conseguir trazer vários cenários sem precisar ir em lugar nenhum, né, sem precisar ter um custo, ter um risco envolvido. E, inclusive, eu acho que mesmo no mundo, não só para as crianças, mas para o mundo corporativo, que eu tenho notado, né, às vezes você falar, se você só falar, olha, dentro de uma empresa, se você age assim, é bom, é ruim, a percepção vai ser bem pouca, né? A percepção real, né? O entendimento daquilo, a compreensão do que é aquilo, né? Se você melhora um pouco, mas eu acho que ainda está muito no campo do racional e tal, da máscara, né? Eu acho que eu preciso falar isso. E o que eu tenho visto muito é que quando você traz no jogo, o cara esquece que, né, tem que estar na frente de outras pessoas e tal, e joga, e compete, derruba o outro. E depois do cara efetivamente fazer algo, né, do tipo, atirou, matou, né, você chegar e falar, olha, você viu o que você mesmo acabou de fazer, você se permitiu fazer, você achou certo fazer, então, você acha que isso é certo mesmo? O impacto disso é infinitamente maior do que você chegar e mostrar um PowerPoint e falar, olha, não faça isso, né? Claro. Então, eu acho que são Claro. ganhos gigantes. Eu costumo dizer que a gente tem dois níveis de aprendizado, né? O aprendizado cognitivo, mental, que é o entender, e o aprendizado de experiências, que é o sentir, né? E o que o jogo traz, e na verdade qualquer coisa que seja lúdica traz, são experiências que ativam esse sentir, né? Então, uma coisa é eu entender como é que é a gestão ágil, agile, ou entender como é o mentalidade de design. A outra coisa é eu sentir o que é o agile. Eu senti porque eu tive essa experiência de ter trabalhado numa empresa que era agile, e a partir disso eu consigo me apropriar disso com muito mais facilidade, né? Então, assim, e é engraçado, né? Porque eu consigo fazer download do meu entender para o meu sentir, só que ele é muito mais difícil do que eu fazer o upload do meu sentir para o meu entender, né? A partir do momento que eu tenho uma experiência, eu consigo trazer aqui para o cognitivo, e é isso que a gente faz quando a gente tem o tal do debriefing, né? Mas quando eu fico falando 10 minutos sobre aquela situação, 15 minutos sobre aquele conceito, aquilo vai ter muito mais dificuldade de vir para o nosso sentir, né? Existe um conto chamado sobre aliens e chocolates, que é um cara que vai para um planeta alienígena, que é super interessante, né? Ele vai para um planeta alienígena, e aí ele é um amante de chocolates, né? E aí ele leva vai para esse planeta, e não tem chocolate lá. Só que como ele é um amante de chocolate, ele começa a falar de chocolate, começa a contar como é que é o chocolate, a textura, a cor, o sabor, como é que era a sensação quando o chocolate derretia e descia na sua garganta, né? E todo mundo fica fascinado por aquilo, eles começam a fazer congressos, tem um grande encontro mundial do chocolate, né? Quando, na verdade, a única coisa que ele precisava que as pessoas fizessem era provar o chocolate, né? Então, assim, quando a gente começa a perceber o valor do sentir sobre o entender, né? Eu acho que uma vez que você tem o sentir, ficaria muito mais fácil, que todo mundo provou o chocolate, ficaria muito mais fácil entender o que é o chocolate, né? Mas de você entender um chocolate, você nunca vai ter a sensação de verdade do que é sentir comer um chocolate, né? Então eu acho que essa é a grande moral da história, porque essas experiências, elas têm esse poder de trazer essas experiências que são inegavelmente fortes, são inegavelmente fáceis de você entender e trazer para aquele cognitivo, e por serem emocionais, elas ficam, naquele momento de treinamento eu faço, só que depois elas continuam por muito tempo, porque eu lembro disso, né? Se eu falar se vocês lembrarem de grandes momentos de aprendizado que vocês tiveram durante o Fundamental 1, Fundamental 2, vocês vão provavelmente lembrar que esses momentos eram experimentos que faziam ciências, que eram coisas absolutamente lúdicas, era uma aula de teatro, era alguma coisa que trouxe uma emoção para você, e você fala, putz, eu lembro disso, eu lembro direitinho como se fosse hoje, né?